Graça e paz, amados. Estamos reunidos na presença do Senhor para meditarmos na sua santa palavra. Esta que nos alimenta e fortalece, nos conforta e nos guia na nossa jornada por esta vida. Assim, eu convido você a refletir comigo no ensino do Salmo 19, versos de 1 a 6, o qual nos fala da revelação geral. A revelação que Deus faz de si mesmo, dos seus atributos, da sua glória, da sua majestade e divindade por meio da criação. O Salmo 19, de 1 a 6, nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Queridos, o famoso filósofo alemão Immanuel Kant disse em certa oportunidade: duas coisas me encantam, os céus acima de mim e a lei moral dentro de mim. Assim como ele, diversos homens têm surgido na história da humanidade com grande eloquência, homens de uma oratória impecável, homens que sabiam se expressar como ninguém. Contudo, a oratória e a retórica desses homens jamais poderá ser comparada à eloquente revelação que Deus faz de si mesmo por meio da criação. E isto pode ser visto neste precioso salmo, em que Davi, de forma muito poética, revela a eloquência divina na sua revelação. O verso de número 1 nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, ao contemplar os altos céus, Davi tem seus sentidos sobrepujados pelo testemunho que a criação dá a respeito do seu Criador. Isto porque os seres criados são um depoimento contínuo e constante da glória divina. E a existência de uma criação necessariamente pressupõe a existência de um Criador. Mas não apenas isso. Ela implica em que esse Criador é alguém sábio, poderoso, que não apenas planeja, mas também concretiza todos os seus maravilhosos planos. O fato, queridos, é que o universo não é resultado de uma grande explosão cósmica, não é fruto do acaso, mas da providência de um Deus soberano, que, além de sábio, inteligente, é gracioso e cria todas as coisas para o louvor da sua própria glória. Essa verdade, queridos, nos é apresentada de forma muito clara em Apocalipse, capítulo 4, verso de número 11, que nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11 deixa muito claro que tudo que existe não é resultado de uma grande explosão cósmica ou mesmo do acaso, mas resultado da obra das mãos de um Deus todo-poderoso. Ele quis que tudo viesse à existência e ele então providenciou para que tudo isso acontecesse. Note que a criação é como um grande livro sem letras ou palavras, mas que fala eloquentemente a respeito do seu glorioso autor. De forma que Davi afirma no verso 2, de maneira muito clara: um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. A grande questão aqui
é que os gloriosos, ao ver os gloriosos feitos de Deus, os gloriosos atributos de Deus na criação, o homem deveria ser capaz de, observando tudo isso, tributar a esse Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração que é devida ao seu santo nome. Contudo, torna-se arrogante. O homem se torna absolutamente orgulhoso e tem agora os seus sentidos eclipsados, os seus olhos cegados pelo pecado. E não quer, não aceita e não deseja adorar ao seu Criador. E isso tem consequência. Isso tem uma consequência muito séria. O homem agora, por conta da sua rebeldia, se torna indesculpável diante de Deus. Essa verdade nos é apresentada pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 do livro de Romanos, da sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 25, que nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo deixa muito claro o fato de que o juízo de Deus que vem sobre os homens não diz respeito a um Deus que é sádico, a um Deus que é vingativo, a um Deus que não tolera que alguém pense diferente dele. Muito pelo contrário. Diz respeito a um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que se revela ao homem por meio de tudo que ele criou, que demonstra a sua glória, a sua majestade, a sua própria divindade, por meio de toda a sua criação. Mas o homem, em sua rebeldia, em seu orgulho, em sua arrogância, se nega a prestar glória e honra a esse Criador bendito. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. E isto se vê principalmente no fato de que dia e noite, sem o uso de palavras, Ele nos fala por meio da criação. A cada instante Ele manifesta a sua glória e poder. Outrocinho, queridos, é impossível olhar para a natureza e não perceber nela as digitais de um Deus soberano, bondoso e amoroso. O sol, a lua, as estrelas, o mar, as árvores e os verdes campos, tudo reflete a majestade e soberania do Deus Criador. Assim, o famoso reformador João Calvino escreveu que era esta, indubitavelmente, a ordem genuína, que a estrutura cósmica nos fosse escola para aprender-se a piedade, donde se fizesse conduto à vida eterna e à perfeita felicidade. Mas após a queda, para onde quer que voltemos os olhos, ocorre que por toda parte
maldição de Deus que, enquanto atinge e envolve com nossa culpa as criaturas inocentes, necessariamente a alma nos esmaga de desespero. E é esta, de fato, a condição natural dos homens, completamente perdidos em seus delitos e pecados. Ou, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1, mortos em seus delitos e pecados. Mas o Deus Criador, queridos, não relegou a sua criação à própria sorte. Antes, ele enviou o seu amado Filho como prova do seu supremo amor, como prova da sua misericórdia sem limites. E envia então Jesus Cristo para morrer por suas criaturas. Criaturas vis, criaturas ingratas, criaturas rebeldes. Destaque, agora todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, todo aquele que se rende ao seu senhorio, passa do estado de inimigo condenado para o status de filho de Deus. Essa verdade nos é dita pelo apóstolo João, o evangelista João, no capítulo 1, verso 12 do seu evangelho, quando diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que coisa maravilhosa, queridos, é saber que aquele por intermédio de quem todas as coisas foram criadas é também o Redentor e o preservador da vida, o provedor da vida eterna. O apóstolo Paulo parece ter sido tomado por essa realidade, de modo que fez uma extraordinária declaração doxológica em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, ao afirmar: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que fica evidente é que a criação é o testemunho vivo e inquestionável de que existe um Deus soberano que criou todas as coisas e que está no controle de tudo que existe. Uma criação onde, como diz Davi nos versos 3 a 5, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. À primeira vista, queridos, pode parecer que Davi esteja aqui exaltando o sol, buscando lhe honrar de alguma forma. Mas, na verdade, o que ocorre é justamente o contrário. É diametralmente o oposto. Davi está exaltando a glória de Deus, demonstrando seu senhorio e poder sobre os seres criados. Repare que a afirmação de Davi é que foi Deus quem estabeleceu o céu como tenda para o sol. E é Ele quem determina o caminho deste astro celeste. Ele diz no verso 6, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Esse caminhar do sol sobre o céu celeste não é determinado pelo acaso, ele também não escolhe o seu próprio caminho, senão que tem o seu percurso estabelecido por seu grandioso Criador. Lembremos que, apesar de toda a sua riqueza e poderio militar, Davi era um homem simples. Ele fora criado no campo, estava acostumado a ver o sol nascer e se pôr. Seus olhos estavam habituados a contemplar a beleza irradiante desses fenômenos naturais determinados pelo Criador. Assim sendo,
Ele olha para o sol como se este fosse um noivo que sai dos seus aposentos, radiante, vitorioso e feliz, para ir ao encontro da sua noiva e desposá-la. De modo que o sol, em seu caminhar pelos céus, exalta o poder e a soberania do único e verdadeiro Deus, e juntamente com ele, toda a criação manifesta a glória desse Deus Criador. Caminhando para o fim, e frente às verdades apresentadas no texto sagrado, algumas lições precisam ser ressaltadas para a nossa edificação. Em primeiro lugar, todas as coisas foram criadas com um propósito específico: dar glória e honra ao Deus Criador. De forma que devemos ser gratos a Ele por nos permitir desfrutar das maravilhas por Ele criadas para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para a honra do seu próprio nome. Ele nos permite desfrutar das maravilhas que nós temos. Podemos contemplar os céus, a lua, as estrelas, contemplar o sol, podemos mergulhar no mar, podemos nos deitar na relva verde, podemos sentir o aroma das flores. Tudo isso foi criado para a glória do nosso Salvador. E Ele nos permite graciosamente, amorosamente, desfrutar de toda a sua criação. Nosso coração, portanto, deveria se encher de satisfação ao contemplar a linda natureza criada pelo Senhor de nossas vidas, irrompendo assim em louvor e adoração ao soberano Criador. Em segundo lugar, devemos lembrar que a criação dá constante e ininterrupto testemunho de Deus. Mas, por se negar a fazê-lo, todo ser humano está sob o poder condenatório do pecado. Até que, rendendo-se ao senhorio de Jesus Cristo, recebe nele a salvação. Mas como conhecerão ao Senhor? Como conhecerão a esse Salvador bendito? Se não ouvirem a seu respeito? Se não lhes for proclamado o evangelho da salvação? Por isso, Deus se vale da revelação especial. Mas sobre isso, falaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Em terceiro lugar, é preciso afirmar que, devido à obscuridade promovida pelo pecado, o homem não pode ver claramente a mensagem do Criador na natureza. De modo que se faz necessário que os seus olhos sejam abertos mediante a proclamação da verdade da Sagrada Escritura, da proclamação da viva e eficaz Palavra de Deus, sendo a nossa responsabilidade realizar tal feito. Por fim, lembro as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, verso 36, quando afirma: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.